exemplo, um pai instruindo o filho acerca da mulher, a mulher maliciosa, né, que fala que ela preparou a sua cama, ela colocou seus perfumes, e ela olha o jovem, né, jovem distraído, e ela fala que o marido sai numa viagem e atrai ele para sua cama. E aí o provérbio que está sendo narrado ali é uma tentativa de alerta para que esses jovens não caia nesse mundo. E aí fala acerca da bebida alcoólica, fala acerca do engano, da mentira, da hipocrisia, fala acerca do comportamento à mesa. Põe uma faca na tua garganta quando fores almoçar na casa de alguém importante, né? Já pensou? Tratar disso? Porque isso é importante para a vida, isso é importante para a edificação das pessoas. A Bíblia tem um compromisso, e o compromisso dela é conosco, com a edificação das nossas vidas, independentemente de coisas complexas. Agostinho, quando olhou para a Bíblia, quando olhava para a Bíblia, a partir da sua condição que tinha de grande orador da época, professor de oratória, uma pessoa com um futuro promissor na época, buscando somente as glórias humanas, ele olhava para a Bíblia e reputava ela como um livro que não merecia sua atenção, um livro extremamente insignificante, porque era raso, de um conhecimento raso. Mas quando Agostinho sentiu a ânsia, o vazio existencial, e ele precisava de Deus, o único livro em que ele encontrou um manancial de vida suficiente para satisfazer a alma dele foi a Bíblia. Quando ele se converteu de verdade e ele teve uma revelação, uma visão, e a voz dizia para ele: toma e lê. E aí quando ele olhou, ele viu que tinha uma Bíblia em determinado lugar, provavelmente devia ser da mãe dele, a mãe dele que era cristã antes dele, tentava ganhar ele para Jesus, e a voz dizia: toma e lê. Quando ele leu, ele disse que ele encontrou tudo aquilo que ele nunca tinha encontrado em nenhum filósofo. Ele já tinha andado com filósofo, já tinha virado maniqueu, já tinha virado neoplatonista, já tinha entrado para a escola dos platonistas, dos platônicos, já tinha andado por diversos lugares, e em lugar nenhum encontrou aquilo que a Bíblia nos fornece até hoje, manancial de vida. Então o que acontece? O livro da sabedoria, ele tem essa característica, ele se interessa por aquilo que é importante para a vida. Essas são as características deste provérbio. Segundo, sabedoria especulativa. Olha só, sabedoria contemplativa ou especulativa. Monólogos. Vou pular o horário aqui. Veja só, monólogos, diálogos. Monólogo, por exemplo, Salomão, em Eclesiastes, ele desenvolve monólogos. Ele, a partir da sabedoria que Deus lhe dá, ele faz observações sobre a vida. Ele faz observações, uma reflexão. Ele não está dialogando, não está desenvolvendo um pensamento a partir de ideia, refutação, um diálogo. Não, é uma reflexão dele mesmo. Então, a partir da observação que ele fez, ele desenvolve essa reflexão. Eu queria aproveitar esse gancho que eu estava procurando no texto quando você falou aqui de sabedoria. Pode concluir ele. Está aqui em Eclesiastes. Eu peguei até duas versões aqui, uma da NVI e essa daqui. Diz assim, né? Eclesiastes 7:29. Vede isto tão somente, achei que Deus fez os homens retos, mas ele buscou muitas invenções. A NVI diz assim: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então a gente vê naquilo que você falou, eu passei a entender então que até os ímpios, a sabedoria que ele tem foi dada por Deus, ainda que só que ele pode usar o bem ou o mal, né? Exatamente. Como ele diz aqui, Deus fez o homem reto. O problema não é a matriz. O problema não é a matriz é boa. E toda vez que o homem tenta voltar a ela, ele se reajusta. Mas o problema, como ele falou, ele busca muitos males, ele busca muitas coisas nocivas. O homem tem capacidade de pegar um avião, não sei conseguir nada, jogar no ar, né? Serve para transporte. Mas o mesmo homem constrói um avião para jogar bomba. Esses dias aí a gente teve um exemplo, né? O camarada, ele era motorista profissional. Quanto tempo ele não trabalhou ali naquela cidade com aquele caminhão? Ele tirou o sustento para ele, né, para a família dele. Ele viveu lá, um país que abriu as portas para ele. Ele vivia lá em paz. Daqui a pouco ele pega o caminhão dele, atropela. Você já pensou a barbaridade que é passar por cima de pessoas inocentes, atropelá-las?
crianças, mulheres, velhos, né? Homens, mulheres, e você esmagá-los com um caminhão. Já pensou a barbaridade que é isso? Agora, o que levou este homem a isso, que é o mais importante, né? As ideologias. As ideologias. Na Turquia agora, você viu, eles estão querendo dar um golpe militar agora, né? Os militares querem tomar a Turquia. Verdade. Já teve um golpe, só que eu acho que não logrou êxito, né? Então, acho que eles conseguiram então estão tentando existir, né? Está dividido o poder lá. E agora, qual é o problema? A Turquia é a porta de entrada do Oriente Médio. O pau está quebrando do lado lá. O ISIS é vizinho deles. Qualquer estabilidade política ali é complicado. É complicado mesmo. E aí o que acontece? Veja só aonde o homem pode chegar. O homem pode ser uma pessoa honesta, direita, benigna, uma pessoa que faz o bem, que sustenta, né, a família, que não causa prejuízo para o seu semelhante, mas em um determinado momento, por causa de uma ideia maligna implantada na mente dele, por causa de um pensamento completamente desvirtualizado, completamente dirigido pelo mal, pelas trevas, ele pode vir a ser uma arma de destruição em massa. O mesmo instrumento que ele trabalhava, que ele ganhava o seu pão, ele usou para destruir vidas que não tinham feito nada contra ele, por causa de uma ideologia. Esse tipo de ideologia é construída pelo homem a partir da sua queda, do seu pecado. Aí você vê um desvio do homem. Por isso que a sabedoria aqui dos livros poéticos, ela absorveu aquilo que foi bom, que foi produzido num impulso do Espírito Santo de Deus, e rejeitou aquilo que era mal, aquilo que era nocivo. Né? Dentre as coisas nocivas, esse tipo de conhecimento aí, esse tipo de ideia fundamentalista que leva uma pessoa a cometer tais atitudes. É um absurdo, é uma coisa assim. Ainda faz em nome de Deus, às vezes. Exatamente. Monólogos, diálogos, ensaios ou histórias que se aprofundam em problemas da existência humana, tais como o sentido da vida. Essa questão do sentido da vida é próprio de Eclesiastes. O sentido da vida, o caminho para o sucesso e as questões do sofrimento. O misticismo e a filosofia são práticas distintas da sabedoria especulativa, pois essa trata diretamente de problemas concretos da vida real e não com elucubrações teóricas e utopias. Então vemos que a sabedoria contemplativa ou especulativa, esse monólogo desenvolvido em Eclesiastes, eles não podem ser misturados com o misticismo e com a mera especulação, a filosofia especulativa de muita sabedoria pagã, de muitos pensadores pagãos. Por quê? Em Eclesiastes você vê a mesma linha mestra desde Gênesis a Apocalipse, no sentido do texto bíblico, o texto canônico, cumprir uma função, cumprir um objetivo. Ele tem um sentido, de presença ali. Qual é o sentido? O sentido é trazer o homem ao conhecimento de Deus, é trazer o homem de volta à verdade, trazer o homem de volta à realidade. E aí Eclesiastes alerta, por exemplo, acerca do caminho da vida. Ele alerta, por exemplo, acerca do envelhecimento, né? E ele fala acerca da consciência, a consciência de Deus, a consciência do juízo. Então, quer dizer, mesmo que ele faça uso desses instrumentos aqui, essa conclusão acerca do temor de Deus, né, acerca ser um justo, viver uma vida de um justo. Então vemos que a Bíblia ela usa de diversos instrumentos, né, dentro da sua argumentação. Ela usa de diversos instrumentos na sua produção textual, mas o objetivo permanece o mesmo. É uma linha mestra que conduz todos os textos canônicos. Sabedoria proverbial, ele desenvolve aqui. Sabedoria proverbial, conforme a gente já desenvolveu. E aí, eu quero na página 56 ver aqui, uma outra
questão e já vai caminhar para o fim já. São alguns que tem que controlar o tempo. Olha só. Na página 56, segundo parágrafo, diz: ó, a origem do provérbio perde-se na neblina pré-literária da antiguidade, mas muitos fatores devem ser. Amém. Perde-se na neblina pré-literária da antiguidade, mas muitos fatores devem ter contribuído para o seu desenvolvimento. Os ditados mais antigos visavam a transmissão oral. A boa parte dos escritos de sabedoria reflete esse caráter oral. Conferir, por exemplo, ouvir em Provérbios 1:8, 4 e 1. Você vê que ele transmite para o texto aquela fala que era manifestada no provérbio. Ele fala ouvir. Ouvir. Por que o escriba, ele se viu, ele entendeu pertinente transmitir esse tipo de fala, esse tipo de colocação? Porque ele resolveu preservar a característica fundamental daquele provérbio. Aquele provérbio, como ele fala aqui na leitura, ele remete a uma tradição pré-literária. O que é esse pré-literalismo? É o momento histórico em que não havia registro escrito, era transmissão oral. Para nós, a transmissão oral não é tão importante, não é tão presente. A nossa transmissão oral é muito fraca, ainda mais hoje com todo esse avanço da tecnologia. A questão hoje fica mais na transmissão de mensagens, né, nas plataformas de internet. Mas recuando na história, onde não havia sequer a presença maçante da escrita, poucas pessoas tinham acesso à escrita, a transmissão oral tinha um papel fundamental. Então a sabedoria que está presente ali no livro de Provérbios, muitas delas, elas estão preservando a tradição oral pré-literária. Quando as pessoas, na construção da sabedoria popular, transmitiam esses ditados oralmente, e os velhos detentores desse conhecimento faziam a questão de transmitir à posteridade, transmitir aos mais novos que iam crescendo e iam sendo educados por eles. E isso de tal maneira foi longe que foi capturado na época de Israel. Então, 1500, Moisés começa a registrar os textos sagrados. A revelação, ele já detém grande parte da tradição que fala da criação e também o caráter revelacional dessas narrativas, a questão da lei, as narrativas acerca de Israel. Depois temos Josué, Juízes, tratando acerca de Israel especificamente, Samuel e Reis. Agora, nesse intermédio, enquanto está sendo construída toda essa história, pelos livros históricos, que nós chamamos históricos, no meio disso, existe o povo de Israel, crescendo, se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, produzindo cultura, produzindo suas características como povo, e dentre essas características, a sabedoria popular estava presente aí. Então, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, eles são livros que não podem ser isolados num momento histórico só. Eles são livros que se estendem ao longo de toda a história. Eles avançam antes, eles estão presentes antes dos registros da lei, e eles continuam presentes ao longo da construção histórica e avançam até épocas posteriores. Então são livros que tratam de conhecimento produzido ao longo de todo esse contexto. Eles abordam todo esse contexto aí, porque eram conhecimentos populares transmitidos, e alguns até pré-literários, alguns até antes do conhecimento da escrita. Parece que dentre épocas mais remotas, os ditados de sabedoria, especialmente na Mesopotâmia, estiveram ligados a práticas religiosas e mágicas. Na Babilônia, em vez de ter um contexto moral, em geral a sabedoria refere-se a habilidades em cultos e capacidades mágicas. E o sábio é o iniciado, aquele que pode obter o que deseja dos deuses. Alguns atribuem a origem dos ditados de sabedoria quase exclusivamente a práticas cultuais, mas outras esferas da vida, tais como a educação de crianças, o comércio, a agricultura e a política, também parecem ter contribuído para o seu desenvolvimento. De fato, parece ser próprio dos homens tentarem sistematizar observações sobre a vida e passá-las para os outros. Os documentos literários mais antigos revelam formas altamente sofisticadas.
de ditados didáticos, especialmente no Egito, onde os sábios costumavam empregar parágrafos que tratavam de um tema, em lugar de declarações breves, independentes entre si e muitas vezes metafóricas. Observe as instruções do Bezig Pitaltep: que teu coração não se ensoberbeça com o teu conhecimento, não te confies em tua sabedoria, aconselha-te com o ignorante, assim como com o sábio. Os limites plenos da habilidade não podem ser alcançados, e não há homem habilidoso capacitado para a sua plena vantagem. O bom discurso está mais oculto que a esmeralda, mas pode ser encontrado por servas dos moinhos. Um paralelo babilônico do período cassita, 1500 a 1100 a.C., são os conselhos de sabedoria que admoestem sobre temas como evitar más companhias, bondade para com os necessitados e inconveniência de casar-se com uma escrava, e as obrigações e benefícios da religião. Seja controlada a tua boca e o teu falar guardado. Aí repousa a riqueza do homem, que os teus lábios sejam muito preciosos. Que a insolência e a blasfêmia te sejam abominação. Nada fares de profano, nem relates nenhuma inverdade. Maldito é o mexeriqueiro. Quer dizer, a fofoca já é repreendida desde pelo menos 1500 a.C. até hoje, como é continuando difícil do homem largar esse vício, né? Não devolvas o mal ao que disputa contigo. Retribui com bondade teu malfeitor. Mantenha a justiça para com o teu inimigo. Sorri para o teu adversário. Agora diga para mim, quem olhando para um texto desse, uma frase dessa aqui, não consegue se lembrar do Sermão da Montanha? Né? Ser benigno, bem dizer do que maldiz, né? Fazer o bem ao que trata mal. Se você faz o mal com o mal, né? Você não está mostrando que é filho de Deus. Então, o Sermão da Montanha, ele parece que ele captura exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus já vinha falando há milênios atrás. Milênios. Porque se houve aqui alguma verdade, quem produziu essa verdade foi a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então você vê, ó, a casa governada por uma escrava, ela a despedaça. Todos os dias cultua o teu Deus. O sacrifício e a bênção são os companheiros adequados do incenso. Apresenta a tua oferta voluntária a teu Deus. Por isso é adequado pois isso é adequado para com Deus. Então o que acontece? Há aqui necessariamente uma mistura de conceitos positivos, conceitos de uma sabedoria profunda, uma sabedoria universal, que terão que ser preservados, e conceitos particulares daquela sociedade que são muitas vezes defeitos de caráter, preconceitos, né? Questões pessoais daquela religião, daquele povo, da idolatria presente naquele povo, por exemplo, mas que não apagaram totalmente os vestígios da sabedoria de Deus no homem, do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus soprou nas narinas do primeiro homem, que produziu, por exemplo, esse parágrafo que a gente viu aqui, para não devolver o mal com o mal, né? Para agir de uma forma benevolente, mas que ao mesmo tempo que produz uma pérola dessas, também produz coisas que não interessam, coisas que são rejeitadas. Então o que o crente precisa ter? Paulo fala: vós tens o Espírito de Deus, e discernir isso tudo. O crente tem que ter discernimento. Se o crente não tiver discernimento, ele se torna massa de manobra. Fácil. O crente que não tem discernimento por si mesmo, ele é manipulado por qualquer um. Qualquer pastor manipula, qualquer pretenso missionário, apóstolo, programa de televisão, de rádio, manipula ele. Fala que isso é bom, fala que isso é de Deus, isso é uma revelação de Deus. Quantas seitas que não nasceram aí e não trouxeram revelações, e a revelação era uma palhaçada, era uma mentira, e pessoas embarcaram naquela, venderam bens, dizendo que Jesus ia voltar naquele momento, e se decepcionaram depois. Agora você vê, por que pessoas embarcam nessa? Falta de discernimento. O discernimento, que é exatamente aquilo que você vê na Escritura Sagrada. O discernimento entre o certo e o errado. O discernimento entre o que é bom e o que é inútil. Então, os livros que se dizem poéticos, quais são as características
as ferramentas de trabalho deles. O aspecto da